Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Dia dos Namorados chegou e convenhamos que ficar abraçadinho no sofá vendo filme é bom demais. Por isso eu separei 7 filmes de terror com essa temática para o nosso especial Dia dos Namorados. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação e bora falar de terror. Esse vídeo não tem spoiler e eu vou listar as obras por ordem cronológica de estreia. Começando então com um clássico do gênero, Hellraiser Renascido do Inferno, ou somente Hellraiser, um filme escrito e dirigido por Clive Barker de 1987. Com certeza você já deve ter visto a figura do Pinhead por aí, um homem pálido, careca, cheio de pregos na cabeça. Ele ficou tão conhecido quanto Jason e Fred Krueger, por exemplo, por causa da franquia de filmes Hellraiser. Bom, o filme de 1977 conta a história de Frank, um homem de caráter duvidoso que consegue uma caixa misteriosa. Utilizando a magia das trevas, ele consegue abri-la e isso faz com que portas para outro mundo também se abram. Uma dimensão habitada por criaturas monstruosas e cruéis chamadas Cenóbitas ou Cenobitas. Seu líder é o Pinhead e o Frank, uma vez em contato com eles, é capturado para ser torturado, deixando sua alma presa no piso do sótão da casa onde ele abriu a caixa. Tempos mais tarde, o irmão de Frank se muda para essa casa com a sua nova esposa, Julia. Acontece que Julia tinha um caso amoroso com Frank antes dele desaparecer e ela ainda é completamente apaixonada por ele. De alguma forma, o Frank consegue se comunicar com ela, convencendo-a de levar pessoas lá para dentro daquele sótão, seduzindo-as, para que ele se alimente de sangue e consiga escapar do inferno. Beyond any terror you have imagined. Gente, esse filme foi um marco pro gênero por causa da frieza com que as cenas são mostradas e a clássica mistura de terror com sexo e sadomasoquismo. Quando se pensava em monstros e pesadelos, era Hellraiser que vinha na cabeça. Lógico que na época ele era um filme de gore dos mais violentos, com sangue, ganchos, correntes, mordaças e tudo mais. Hoje, em função dos efeitos práticos e especiais, ele praticamente cai pro trash. A gente assistindo hoje vai achar tudo meio tosco, mas a história é muito interessante. Então, se você é fã de um terrorzão desses mais antigos e não se importa com esse problema, vale muito a pena assistir Hellraiser Renascido do Inferno. E como todo bom filme que faz sucesso lá na década de 80 e 90, ele teve mais 8 continuações. We'll tear your soul apart. Impossível falar de Almas Gêmeas e não citar Drácula de Bram Stoker, um filme de 1992, dirigido por Coppola, inspirado no livro de mesmo nome de Bram Stoker, de 1897. Com várias diferenças de enredo, o longa conta a história do príncipe Vlad, um guerreiro cristão que se revolta com Deus e mata todos ao seu redor após a morte de sua amada Elizabeth. Essa revolta dele é porque, como ela se matou, ela estaria condenada ao inferno, não importava o quanto ela fosse cristã em vida. Vlad então é condenado a viver pelas trevas e lidar com a sua sede insaciável por sangue pela eternidade. Porém, 400 anos mais tarde, ele encontra Minamura e ele tem certeza de que ela é a reencarnação de sua amada. Dessa forma, Drácula parte em direção a Londres, levando toda a escuridão que o rodeia. Oceans of time to find you. Vampiros, depois de Nosferatu, se tornaram as criaturas sombrias mais sensuais e diabólicas do mundo da fantasia. E aqui esse estereótipo é reforçado. Um filme sombrio, misterioso e sedutor, dirigido muito bem por Francis Ford Coppola, que até então era conhecido pela sua trilogia de O Poderoso Chefão. Sim, Hellraiser, os efeitos hoje são difíceis de assistir, em Drácula não podemos dizer o mesmo. Cheio de bons efeitos práticos, jogos de luz e sombra e um excelente trabalho de maquiagem que lhe rendeu o Oscar nessa categoria. Porém, embora seja um filme antigo, inspirado num livro mais antigo ainda, quando outros valores eram considerados, eu preciso falar sobre a objetificação do corpo feminino, que aqui é muito explorada. Então, caso você vá assistir, tá liberado se revoltar e se questionar, sim. De qualquer forma, o filme foi um sucesso e também não era pra menos com um elenco desses. Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Se tem uma coisa que filmes de slasher gostam, é de um casal pra ser aterrorizado.
Em Os Estranhos ou The Strangers de 2008, o casal Kristen e James estão saindo de uma festa e se dirigindo para a casa de verão dos pais dele para passar o final de semana. Porém, a gente percebe o clima de tensão entre o casal, onde a Kristen tá ali meio chorando e ele tá visivelmente decepcionado. Eu não vou comentar aqui o que aconteceu entre os dois, mas eles são interrompidos quando alguém bate na porta. São 4 da manhã e uma menina pergunta de forma bem estranha se Tamara está em casa. Eles respondem que não tem nenhuma Tamara ali naquela casa, ela vai embora e eles voltam pro conflito deles. James sai pra comprar cigarro, sim, às 4 da manhã. Ela fica em casa até que batem na porta de novo, mas dessa vez de forma mais violenta. É aí que o caos toma conta quando pessoas misteriosas e mascaradas passam a cercar o local. Eu confesso que eu esperava mais de Os Estranhos, mas talvez esse tenha sido meu erro de ir com uma expectativa muito alta. Eu particularmente gosto muito do início, acho que a tensão entre eles é tipo assim, quase que palpável. A trilha sonora é bem usada e durante o desenrolar nós temos bons jogos de cena e sacadas bem interessantes. Mas em outras a gente passa a raiva com as atitudes dos protagonistas e fica se perguntando como algumas coisas acontecem. Mas ainda assim, acho que é válido colocar The Stranger na sua lista e uma dica. Se você for assistir, não queira grandes explicações. The Strangers tem uma continuação. Puxando mais para o suspense do que para o terror em si, O Convite, The Invitation de 2015, nos faz acompanhar o Will, um homem traumatizado pelo passado. 2 anos após o divórcio, Will é convidado pela ex-esposa Eden e seu novo marido David para um jantar. Acontece que Eden e David moram na antiga casa de quando ela e Will eram casados, onde teria acontecido a tragédia que o devastou. No jantar estão Will e sua nova namorada, casais de amigos e 2 estranhos que fazem parte de um grupo de ajuda para pessoas que se sentem culpadas de alguma coisa. Todos estranham o quanto Eden está bem mesmo após a tragédia, enquanto Will ainda carrega uma grande mágoa. No entanto, Eden diz que se curou daquele sentimento triste e pesado com a ajuda do grupo. E para mostrar como funciona, ela e David exibem um vídeo que deixa a todos, mas principalmente o Will, chocados. One of us is on a journey, and we feel that it's important to be on that journey with the people you love. Muitos amigos me comentam sobre esse filme. Um suspense que consegue te manter atento durante quase toda a trama, ainda que com várias situações previsíveis, principalmente o final. De qualquer forma, a ambientação, a trilha sonora, os flashbacks de Will e principalmente as interpretações conseguem manter o clima misterioso do filme e a gente fica bem intrigado. O Convite está atualmente no catálogo da Netflix e é uma ótima pedida para você que gosta de suspense. We don't see you for 2 years, and then all of a sudden, we get invited to this lavish dinner. Don't tell me that this is normal. Terror e namorados. Não tem como não falar de Corra, Get Out, um thriller de 2017, escrito e dirigido por Jordan Peele. Aqui nós acompanhamos o casal Chris e Rose, que estão se preparando para passar o final de semana na casa dos pais da garota. No entanto, Chris está preocupado porque ele é o primeiro namorado negro de Rose e ela não avisou a família sobre isso. Ela diz que não vê motivos para dar esse tipo de explicação, porque afinal de contas os seus pais não são racistas. Porém, quando eles chegam na casa, Chris vê 2 empregados coincidentemente negros agindo de forma bem estranha. Extremamente sorridentes, com ações quase mecânicas parecendo bonecos. Isso e o tanto de falas inconvenientes da família vão deixando Chris e Rose cada vez mais incomodados. Não por eles estarem sendo grosseiros ou algo do tipo, mas justamente o contrário, tentando agradar demais. Chris fala pra Rose que tá tudo bem, que não é nada demais, dando a entender que ele passa por coisas muito piores no seu dia a dia. Porém, a partir daquela noite, Chris vai precisar de um pouco mais do que paciência para passar por aquele final de semana. Corra tem um ritmo moderado, cheio de incógnitas que vai deixando a gente cada vez mais atento aos detalhes. A câmera e a trilha sonora trabalham parecendo um só, contribuindo para o clima de mistério e tensão do longa. As atuações são excelentes, conseguindo transmitir para o público todas as intenções e sentimentos dos personagens. O longa tá disponível na Netflix e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre todo ele, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Corra, além de ser um excelente filme por seus elementos cinematográficos, é também uma obra extremamente necessária por sua temática e já virou um clássico para ser lembrado. Jogo Perigoso, ou Gerald's Game, é uma produção da Netflix de 2017, inspirado no livro de mesmo nome de Stephen King. Nele, um casal viaja para uma casa isolada a fim de tentar salvar o seu casamento. Gerald, o marido, foi quem planejou tudo e dentre uma das brincadeiras está algemar a Jessie na cama.
Ela, por sua vez, se mostra bem desconfortável com a situação, eles discutem e pelo calor do momento acontece um acidente. Jesse agora está algemado em um lugar isolado, sem conseguir pedir ajuda, enquanto uma figura estranha parece rodear a casa. Eu gosto muito de filmes com poucos personagens e esse é o caso aqui. Nós acompanhamos a angústia de Jessie tentando ao menos se manter hidratada e lúcida enquanto pensa em como vai sair dali. Nós temos também acesso a flashbacks dela de sua infância nada agradável, o que torna o longa ainda mais incômodo. Desce. O diretor Mike Flanagan, o mesmo de Rush e Doutor Sono, consegue usar bem a câmera, nos mantendo como um telespectador participativo enquanto ela passeia praticamente por só aquele cômodo. Jogo Perigoso é um bom thriller com uma narrativa diferente, atmosfera angustiante e cenas bem pesadas. Além disso, ele nos proporciona metáforas em cima do universo feminino que abrem margens para discussões bem pertinentes. Quantas algemas você, mulher, teve e tem na sua vida? How long do you think someone lives without water? That will not work. Se tava faltando aqui nessa lista um daqueles filmes que a gente precisa assistir de mente aberta, agora não tá mais. The Perfection é mais uma produção da Netflix do ano de 2019 que vem pra chocar. Charlotte é uma excelente musicista que abre mão da sua futura brilhante carreira ainda jovem para cuidar de sua mãe doente. Anos mais tarde, após o falecimento de sua mãe, ela retorna até a escola onde estudou violoncelo e conhece a nova pupila prodígio de seu ex-mentor, Lizzie. As duas despertam um grande interesse uma pela outra e desenvolvem um relacionamento amoroso. Elas optam então por fazer juntas uma espécie de mochilão, sem qualquer luxo, para que a Lizzie se distancie um pouco da rotina ocupada que leva. Porém, após um grave acontecimento, e eu disse grave, a vida delas muda completamente. Gente, para assistir The Perfection, você precisa estar disponível para o que a obra tem a oferecer, senão não vai dar certo. E eu explico por quê. O filme ele segue uma narrativa nem um pouco tradicional. Ele começa de uma forma, desenrola de outra e termina diferente de tudo que você assistiu até então. The Perfection tem muitos elementos do subgênero trash e por isso ele tem cenas chocantes e bizarras. A história é interessante, cheia de reviravoltas, conseguiu me manter atenta do início até o final e eu até soltava aquelas risadinhas meio nervosas, sabe? Quando tu tá assistindo alguma coisa e não acredita no que tá vendo? Pois é, depois não digam que eu não avisei. Something is wrong. Something is wrong with me. Lizzie, I know. That's why we need to get you help. I'm dying. E aí, quais desses filmes vocês já assistiram? Me contem nos comentários, me sigam lá no Instagram, @MarianaDosAnjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Feliz Dia dos Namorados e até a próxima.